Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Academia Eureka, porque descobrir é divertido. E é isso que a gente pretende aqui, enfatizando o objetivo da Academia Eureka, é justamente trazer conhecimento de uma forma divertida. É isso que a gente busca, desmistificar alguns conceitos, principalmente relacionados com matemática, física e química, que muitas pessoas têm dificuldade porque de repente não tiveram uma oportunidade ou tempo necessário para aprender da melhor forma possível. E é isso que a gente quer aqui com a Academia Eureka. Transformar conhecimento, gerar conhecimento de uma forma totalmente gratuita e, ao mesmo tempo, divertida, tá bom? Bom, retomando, como a gente tem falado na última aula, nós vamos retomar aqui um assunto relacionado com vetores. E para falar de vetores, é fundamental que nós entendamos aí algumas diferenças básicas entre grandezas. Hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos de vetores. À medida que os conceitos forem sendo desenvolvidos, nós vamos aprofundando nesses conceitos, tá bom? Então hoje, para a gente entender bem sobre vetores, nós temos que saber diferenciar dois tipos de grandezas, que são, vamos colocar aqui, as grandezas, distinguir grandezas escalares de grandezas vetoriais. Quando eu consigo diferenciar bem esses dois tipos de grandezas, isso facilita muito a minha vida com relação ao entendimento dos vetores, a nossa vida, né? Então vamos lá. Grandezas escalares são aquelas grandezas que têm um número, uma quantificação, um número real qualquer, um número real seguido de uma unidade de medida. Isso, para mim, é uma grandeza escalar. Exemplo disso, vamos mudar aqui, 1 metro, 1 quilômetro, 200 gramas. Isso, para nós, são grandezas escalares. Então eu tenho um número real quantificado com a unidade de medida logo em seguida, tá bom? Voltando aqui, o que são grandezas vetoriais em contrapartida? Nas grandezas vetoriais, eu nunca posso esquecer que eu tenho que ter três propriedades, três atributos que são fundamentais para eu diferenciar uma grandeza de escalar para vetorial. No caso da grandeza vetorial, eu tenho que ter um módulo, eu tenho que ter uma direção e também um sentido. Eu não consigo caracterizar uma grandeza vetorial sem que eu tenha essas três variáveis. O módulo quer dizer o quê? É a minha intensidade, é a intensidade da minha variável, da minha grandeza. A direção me mostra o quê? Se aquela grandeza que eu estou analisando, se ela é, por exemplo, horizontal, se ela é vertical, isso me mostra a direção de uma grandeza. E o sentido me mostra o quê? Se é de leste para oeste, se é de norte a sul, se é de cima para baixo ou qualquer coisa desse tipo. Então, para que eu entenda bem sobre essas questões de grandezas vetoriais e grandezas escalares, é fundamental que eu entenda essas diferenças. A partir daqui, nós vamos entendendo bem o que é cada um dos dois casos, tá? Vamos passando aqui para baixo. Nós temos aqui, então, nós vamos diferenciar aí algumas grandezas vetoriais e algumas grandezas escalares. Como exemplo de grandeza, vamos colocar aqui grandezas escalares. Eu ainda fico bom nessa letra aqui, viu, gente? Me perdoem, mas é que eu ainda estou pegando prática aqui no meu apetrecho tecnológico. Vamos lá, então. Como diferenças, como grandezas escalares, o que eu posso exemplificar? Por exemplo, a altura, que eu represento, então, por
metros, quilômetros, centímetros, e por aí afora. Então eu tenho aqui várias possibilidades de colocar minhas medidas de altura. Outra grandeza escalar que eu poderia exemplificar aqui, volume. É uma grandeza escalar, em que eu tenho metros cúbicos, litros, mililitros, centímetros cúbicos e assim sucessivamente. Tá bom? Outra grandeza escalar que eu poderia considerar nesse caso, a área. A área, então, eu tenho lá metros quadrados, quilômetros quadrados e tantas outras unidades de medida de área, tá bom? E por um último exemplo, massa, que nós comumente confundimos com peso, até pelas nossas próprias circunstâncias mesmo, diárias. Então eu tenho lá quilos, gramas. Importante nós lembrarmos aqui que gramas, a unidade é sempre em masculino. Eu tenho não 200 gramas de presunto, 200 gramas de mussarela, eu tenho 200 gramas, de queijo, 200 gramas de peso, e assim nós não podemos nos esquecer que gramas é um substantivo masculino nesse caso, tá bom? Então, em contrapartida agora, nós vamos ter alguns exemplos de grandezas vetoriais, que nós utilizamos muito, vetoriais. Principalmente aonde? Na física, a gente usa com muita frequência. Exemplo de grandezas vetoriais, então. Velocidade é uma grandeza vetorial em que eu represento por metros por segundo, quilômetros por hora e assim sucessivamente. Por que a velocidade é uma grandeza vetorial? Que além do módulo dela de saber a intensidade, 100 km por hora, eu tenho que saber também em que direção, se é na direção horizontal, na direção vertical, ou também eu tenho que saber em que sentido. Eu tenho que saber que é do norte para o sul, da esquerda para a direita. Então aqui nós temos um exemplo de grandeza vetorial. Outro exemplo de grandeza vetorial é o caso da força, como a gente mede muito em física, em que eu tenho lá força medida em kgf, conhecido como quilograma-força, newtons. Então aqui eu tenho um outro exemplo de força de grandeza vetorial, representado pela unidade de força, porque eu, além de ter a necessidade de mostrar o módulo dela, a intensidade dela, eu tenho que apresentar também em que sentido que ela toma e para que direção também que ela é aplicada num determinado corpo. Outro exemplo, a aceleração. A aceleração é um outro exemplo também de grandezas vetoriais, em que eu tenho uma unidade de medida, metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Tá bom? Então aqui, agora, nesse momento, o objetivo nosso com essa primeira aula, com essa segunda aula, aliás, de vetores, era justamente mostrar algumas diferenciações entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Para nós entendermos bem o sentido, entendermos bem vetores, é fundamental que eu entenda que uma grandeza vetorial ela tem que ter um módulo, ela tem que ter uma direção e ela tem que ter um sentido. E que eu tenho que saber necessariamente qual que é a diferença entre uma direção e um sentido. Tá bom? A gente encerra por aqui essa aula de hoje. Nós vamos, na próxima aula, tratar de algumas propriedades dos vetores, propriamente ditos, para justamente facilitar a nossa vida e o entendimento nosso dessas questões teóricas sobre os vetores, para depois aplicarmos isso de uma maneira mais direta. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, por terem participado conosco nessa aula. Sejam muito bem-vindos à Academia Eureka. Esperamos que essas aulas sejam muito úteis para vocês, tá bom? Façam seus pedidos sobre matérias, sobre assuntos que vocês queiram que a gente trabalhe, e a partir dessas solicitações, nós vamos aí melhorando nossos vídeos, nós vamos melhorando nossas técnicas também de ensino, tá ok? Sempre vou enfatizar aqui nessas aulas, nunca deixem de valorizar o professor que está aí do teu lado.
Esse professor é o melhor professor do mundo, porque é ele que está te acompanhando no dia a dia, é ele que te conhece pessoalmente, ele que vê as suas dificuldades e consegue conversar com você diariamente. Valorize essa pessoa. Ele está aí para ajudar, para fazer com que você aprenda mesmo, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Indique a nossa página, o nosso canal no YouTube aí para os seus amigos, para as pessoas que têm essas dificuldades também, e assim nós vamos melhorando todo o nosso trabalho aqui na Academia Eureka, porque descobrir é divertido. Um abraço.